A paz do Senhor a toda a igreja. Convido a todos a se colocarem em pé. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para tanto, louvaremos ao Senhor com o hino congregacional 304 do nosso HBJ, ao pé da cruz. Enquanto a orquestra se prepara, nós aqui à frente podemos uma oração. Em nome de Jesus, iniciamos este culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, cantando toda a igreja juntamente com a orquestra o hino ao pé da cruz. Leitura que nós faremos está em Salmos, capítulo 89. Faremos a leitura dos versículos 1 a 5. Salmos 89, os versículos 1 a 5. Quem tiver as suas Bíblias,
também será projetado ali. A palavra do nosso Deus diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. A tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Glória a Deus. Diante dessa leitura, vamos todos os joelhos dobrados, buscarmos a Deus, agradecidos a Ele pela oportunidade que Ele nos dá e também que tem certeza por este culto. Oremos ao Senhor. Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Gosto de repetir, porque quando nós iniciamos o culto, sempre tem movimento do MCA entrando, né? Então, por isso que é bom cumprimentá-los novamente. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. A você que é nosso convidado, a você que nos visita, sinta-se à vontade para louvar e agradecer o nosso Deus conosco. A leitura que nós fizemos aqui é uma lembrança da aliança que o Senhor fez com Davi. E nós cantamos sempre aqui, né? O Deus que não mente, o Deus de aliança, o Deus que não é homem para mentir. E nós estamos aqui mais uma vez, agradecidos a Ele pela oportunidade que Ele nos dá. Então vamos prestar um verdadeiro culto de louvor, celebrarmos a Ele, porque Ele é digno de toda adoração. Amém? E para iniciarmos os louvores dessa manhã, iniciaremos com a orquestra promessista tocando e toda a igreja cantando conosco nas moradas do Senhor. E logo após a oportunidade está com o diácono Weberson, que estará dando continuidade aos louvores dessa manhã. Nas moradas do Senhor.
Mas, irmãos, está continuando o nosso louvor, estará chamado de organizadores que estará fazendo a oração do oferta, chamado também do louvor bem na frente. Um coração aquebrantado, Senhor, meu Deus. Oh, Deus bendito.
convidar aquele pastor que está fazendo uma apresentação. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos agora um momento especial na Igreja de Deus, que pela primeira vez está entre nós, a Ana Júlia. Nós teremos a oportunidade de apresentá-la no altar do Senhor. Esse está o Senhor Israel. Nossa, fica de pé. Tocando os corações, te adoro.
Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, que serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter essa experiência, essa convicção absoluta, que nós temos um Deus que é único, exclusivo, merecedor de honra, de glória, de adoração, e por isso nós o amamos profundamente. Está aqui o casal, Josiel e Poliana, que trazem nos seus braços a Ana Júlia Oliveira Pereira, que nasceu no dia 11 de 5 de 2006, como uma dádiva dos céus, como uma bênção de Deus, como resultado de um clamor ardente, de uma busca diante do Senhor de muitos anos. E Deus, pela sua graça e bondade, de repente, no momento em que já não havia mais esperanças, em que as buscas terrenas praticamente se esgotaram, Deus entrou com a sua provisão e graça e misericórdia. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso Ele é adorado e honrado pelo seu povo. Por isso nós o reconhecemos como o único Deus. E por isso, por essa experiência, por esse amor que nós temos no nosso coração, por vocês amarem a Deus de todo o seu coração, tudo aquilo que vocês têm, vocês também passarão isso, Ana Júlia. Ela ainda terá a oportunidade de ter as suas experiências pessoais com esse Deus. Mas o que queimou o coração de vocês como pais não foi a experiência dos pais de vocês, mas a experiência, a caminhada de vocês com a presença e a orientação de Deus, que fez com que eles marcassem a existência de vocês. Todos nós que aqui estamos, todos nós teremos e temos as nossas experiências pessoais com Deus. Mas enquanto ela ainda não ter a oportunidade, seja por cognição pessoal, por falta ainda de atingir essa maturidade, o que guiará ela nos caminhos do Senhor é o fervor e o amor que vocês têm ao Deus, Criador dos céus e da terra. Nós cremos e nós, Igreja Cristo da Promessa, não batizamos os nossos filhos ainda recém-nascidos, porque cremos que eles terão ainda a sua escolha, a sua experiência com Deus. Mas nós, segundo a palavra do Senhor, orientamos a cada pai, a cada mãe, a ter uma experiência pessoal com Deus e levarem os seus filhos, pela sua experiência, a eles também amarem ao Senhor. E eu creio que isso poderá acontecer. E nós esperamos que isso aconteça. Está aqui hoje, juntamente com vocês, pessoas especiais, que nós questão de citar, os avós paternos, nosso irmão Júlio, nossa irmã Denise está ali, também a tia Lucimara, suas filhas, Alice, o Arthur, aqui, a avó materna, a Neide, Joana, estão ali, também os amigos que vieram, Carlos, Eduardo, a Betânia, ali, os seus filhos. Você chegou mais algum amigo? Convidado? E todos eles são testemunhas, de repente, mais próximas. A igreja também participa disso. Mas a família, ela participa de uma maneira especial. Vivendo e entendendo o dilema, a dor e a busca de cada um de vocês. E a gente agradece a Deus porque vocês, nesse momento de alegria e de gratidão a Deus, vocês fazem parte disso. Não para uma alegria meramente humana, mas para nós tributarmos a Deus louvor e dizermos obrigado, Senhor, porque Tu és bom. As Suas misericórdias não têm fim. E nós recebemos hoje, com grande alegria, a Ana Júlia. E o que nós faremos agora é tomá-la nos braços e entregá-la aos cuidados daquele que já cuidou dela desde a sua concepção.
mas agora de uma maneira pública. E a igreja também está sendo abraçada pelo corpo de Cristo. E é aqui que ela se desenvolverá. Esta igreja representa algo maior, o corpo de Cristo na terra. Nós representamos não somente, nós somos uma mera representação de algo que está nos 4 cantos da terra. E nós esperamos que ela faça parte do grupo dos remidos, que um dia entrarão no reino dos céus. E ela hoje, de maneira pública, é recebida pela igreja. E nós pedimos ao Senhor que ela seja mantida nos cuidados dele, guardadas até o dia que ela pessoalmente, como teremos no próximo sábado, o batismo, que ela possa dizer assim: eu não vou viver sem Jesus na minha história. Meu pai falou, minha mãe falou, meus avós falaram, mas eu tenho uma experiência pessoal, e eu não abro mão de Jesus na minha vida. Eu escolho Jesus para toda a minha existência. Mas hoje, como igreja, nós estaremos fazendo esse ato, e eu vou nesse momento recebê-la nos meus braços, e você vai orar comigo. Você vai pedir a Deus comigo uma oração de gratidão e de entrega. E eu tenho certeza que nós oraremos para que vocês também sejam abençoados, como já foram. Mas agora é um outro dilema. Agora são as outras preocupações, são as outras dificuldades. Ah, mas vocês olhem para trás. O mais difícil já passou nos aspectos, mas os grandes desafios estão. O milagre, sobretudo, irmãos, está na nossa salvação, está na obra da cruz. Nem todos terão o privilégio que vocês têm, e nem por isso a vida deixa de ser menos ou mais interessante, porque a vida só tem sentido com Jesus na nossa caminhada. Então, que vocês possam viver isso. Os desafios que estão por vir, aquele que acompanhou vocês até agora, não abram mão dele, e a vitória seja na cena. A glória do nome. Senhor Jesus, na tua presença, nós estamos e glorificamos o teu nome. Nos meus braços, Senhor, a Ana Júlia, como resultado de oração, clamor, de busca sincera. Ó Deus, nós cremos que os filhos são herança tua, é para a tua glória, é para o teu louvor, é para que o teu nome seja glorificado. E nós hoje, Senhor, a entregamos em teus braços, que nos encontre cuidando, abençoando, direcionando, dando desenvolvimento físico, emocional e espiritual para o louvor da tua glória. Quero ser motivo de alegria e de louvor na vida da família, na vida da igreja e na proclamação do teu reino. Que ela seja uma testemunha fiel do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça. Que ela seja, Deus, cada dia mais fiel, feliz, que ela se desenvolva nos teus atos, ó Deus, com a simplicidade, com a pureza infantil, cuidada pelos céus, que o mundo e o pecado não alcancem, que as filosofias mundanas sejam, Deus, repreendidas neste coração e nesta mente, e ela cresça para o louvor da tua glória. Senhor Jesus, eu oro também pelos pais, pela família. Use-os como instrumento teu, que ela veja neles, ó Deus, a orientação segura, o amor ao teu nome, a entrega, que ela ouça dos teus milagres, e isso arda no coração dessa família, para a glória do teu nome. Ser com eles, ó Deus, ajuda no dia difícil, na adversidade, que eles não temam, mas confiem no teu agir. Eu entrego, ó Deus, crendo no teu nome, e faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador.
primeira Bíblia ou a segunda Bíblia. Então, Tia Valéria, a igreja, vocês possam continuar lúcidos, porque esse é o melhor que vocês sabem que a gente pode ter. Qualquer dúvida, procura no manual, vai ter resposta. Para a glória de Deus. Do louvor, estamos cantando louvor, pregando a mensagem. Nós cantaremos louvor, canção do Apocalipse, e não tem como pensar nesse louvor e não lembrar de Apocalipse capítulo 5, onde a gente vê ali João com a visão dos céus, e que é apresentado diante do trono de Deus um livro selado com 7 selos, e o texto diz para a gente que uma pergunta é feita nos céus: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E aparentemente parece que surge um problema, porque ninguém é achado que fosse digno, e o texto diz que João chorava muito, lamentava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler o livro. Até que alguém surge e diz assim para João: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. E o texto diz que João vai olhar e vai ver o cordeiro de Deus, um cordeiro que aparentemente tinha sido morto, mas que vivia. E o texto diz que o cordeiro vai tomar o livro na mão. O livro, toma o livro aqui, está sentado à destra dele. E no céu é levado uma canção. Diz que, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste, para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. Eu queria perguntar para você, irmão, como você está? Você está animado? Você está triste? Alguma coisa te tem feito chorar? O mundo às vezes é difícil, as coisas não estão fáceis, parece que o mundo vai de mal a pior, não é verdade? Às vezes, hora ou outra, parece que a gente cansa e desanima. Esse texto ele diz para a gente assim: olhe e vê, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, aquele que é digno. Irmãos, Deus não poupou, Jesus não poupou nada para nos salvar, para nos resgatar. Ele não poupou a si mesmo. Nós podemos confiar que Ele está conosco, que Ele é por nós. O texto diz que Ele tem na mão o poder de fazer justiça, de trazer justiça aos santos. Então a gente pode confiar, independente das situações, das lutas que a gente vier passar, a gente pode confiar que esse Cordeiro de Deus, Ele é por nós. Ele prometeu que Ele vem, o Cordeiro que era, que é e que há de vir. E Ele prometeu que Ele vem para nos resgatar, para nos levar. Por isso eu não sei qual a situação você está vivendo. Se você está triste, desanimado, se estiver, meu irmão, olha para o Cordeiro, o único que é digno, como eu fui falado aqui, de nosso louvor, de nossa adoração. Ele virá para trazer a nós, irmãos, o seu reino. Ele virá para nos levar com Ele. E eu tenho certeza que eu e você ouviremos dele: vinde benditos do meu Pai, recebam por herança aquilo que vos está reservado. Irmão, não tem nada nesse mundo que pode tirar a nossa alegria. Não deixe que nada tire a tua alegria. Não deixe que nada te deixe em desespero. Lembre-se do Cordeiro, não tire os olhos do Cordeiro. E cante, irmãos. Assim como foi levantado nos céus,
quando você olhar para Ele, cante um novo cântico ao Cordeiro que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder, para todo sempre. Louve o Senhor. Diga que Ele é santo, é santo, é santo.
Amém? Vieram os fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por causa de qualquer motivo? Ele respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separou. Oremos. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, nesta manhã. Espírito Santo do Senhor, obrigado, ó Deus, por já ter operado em nossos meios aqui, Senhor. Por termos aqui, ó Deus, ter testemunhado, ó Deus, as tuas maravilhas em nosso meio, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos louvores, ó Pai, que aqui entonamos, ó Deus. Já temos aqui, Senhor, sentindo a tua presença, Pai, o teu cuidado, falando com cada um de nós, ó Senhor. Estamos aqui, ó Deus, no teu santo dia, Pai, na tua casa, Senhor, com os nossos corações, ó Deus, sedentos a ouvir a tua voz, ó Deus. E eu clamo que teu Espírito Santo, aquele que sonda e conhece a necessidade, ó Deus, de cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor, que Ele possa falar conosco, que o Senhor possa falar conosco, falar, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus, e nos moldar, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Paz do Senhor a todos, mais uma vez. Irmãos, a lição de hoje, ela vem nos falando sobre vícios, né? Sobre algumas coisas que somos alimentados via internet, sobre transformações, né, que acontecem no nosso dia a dia por conta daquilo que é alimentado na rede social. E uma das coisas que tem sido bastante combatida, deturpada muitas das vezes, é casamento. E casamento, irmãos, os irmãos sabem, é algo primoroso para Deus. A família é algo primoroso para Deus. Nós vamos abordar aqui, irmãos, 3 textos na palavra de Deus falando sobre isso. Vamos abordar aqui, primeiramente, a questão do deixar pai e mãe. Porque quando alguém, né, quando um homem ou uma mulher, ele decide, né, através de uma união, formar sua família, ele deixa o pai e mãe, ele deixa a sua casa para que ele forme uma nova família. De 4 aspectos nós vamos falar hoje. O tempo tá bom, temos um tempinho ali para falar, mas eu vou tentar não nos extrapolar. E eu quero abordar 4 tópicos em cada texto que eu vou ler. Vamos falar hoje sobre o aspecto emocional, aspecto financeiro, aspecto espiritual e o aspecto familiar dentro do casamento. O deixar pai e mãe no aspecto emocional. O ato de deixar exige maturidade emocional. Significa que a validação, o consolo, o apoio principal dos pais agora devem ser encontrados no cônjuge. A expressão unir-se cria um espaço de segurança. O casal passa a ser confidente número 1 do outro. Se as frustrações, os segredos do casamento continuam sendo desabafados, primeiro com os pais, a estrutura emocional
da família significa que está fragilizado. Tornar-se uma só carne, emocionalmente, significa alinhar de forma de ver, alinhar a forma de ver o mundo, respeitando as individualidades, mas criando uma nova cultura emocional exclusiva do casal. Eu, quando casei, eu era muito novo. Eu não tinha pai, tinha só a mãe. E também casei em 2001 e minha mãe faleceu em 2006. Então, não vou dizer que foi mais fácil, mas também por conta do trabalho, eu não tive tanta dependência do meu pai, porque não tive pai, mas também da minha mãe. Eu não tinha, pelo hábito de trabalhar muito cedo, desde conheço por gente, eu não tinha tanto a minha mãe como confidente, meu pai como confidente. Mas eu sei que nem todos são assim. Acredito que muitos casais aqui têm os seus pais. Muitos casais, eles têm ali um porto seguro onde eles desabafam, onde eles falam dos seus dilemas, onde eles contam os seus medos, as suas seguranças. Mas quando se une a um novo cônjuge e formam-se uma família, nós precisamos aprender que a partir de agora, esses pais, eles já ficam num segundo plano. A partir de agora, o confidente número 1 é o cônjuge, é a esposa, é o esposo. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. Porque você confidenciar algo para alguém, você contar as suas necessidades, as suas fraquezas para alguém, é algo que demanda maturidade, é algo que demanda confiança plena. É algo que você vai construindo ao longo do tempo. Mas é necessário deixar o pai e a mãe e construir uma nova cultura emocional dentro do casal. No aspecto financeiro, a mesma coisa. Financeiramente, deixar pai e mãe significa que o novo lar deve se sustentar. A dependência financeira contínua dos pais, muitas das vezes dá a ele o direito invisível de palpitar nas decisões do casal. Eu não sei, não é da vida de ninguém aqui, mas quando eu fui casado, tinha um tio, não vou falar o nome, mas ele chegou e falou assim: olha, você está muito novo para casar, você espera um pouco. E eu, na minha ignorância, porque eu era bem ignorante, era mais do que sou ainda hoje, Deus tem trabalhado. Eu falei assim: quem vai me sustentar sou ele. O Senhor não vai me dar R$1 para manter minha casa, então pode ficar tranquilo. Assim, não falei exatamente desse jeito, né, irmãos? Mas eu falei: tio, você pode ficar tranquilo, porque eu sei aonde eu estou indo. Eu sei do meu compromisso com Deus. Eu sei qual é a ordem bíblica de Deus para isso. E eu falei para ele: pode deixar que eu vou sustentar minha casa e eu sei onde eu estou indo. Então, a minha mãe também deu alguns conselhos. Alguns eu ouvi, outros não. Alguns eu deveria ter escutado. Porém, falando da vida financeira, os casais, quando deixam pai e mãe, eles não devem depender financeiramente dos pais. Eles devem construir a sua própria vida. Eu não estou dizendo que uma hora ou outra o pai ele não vai ajudar, ele não deve ajudar. Mas a dependência contínua, você unir-se a outra pessoa e você já fazer isso sabendo que depende do pai e da sua mãe para sustentar aquela casa, isso é um erro.
E isso pode cobrar um preço amanhã. Afinal de contas, se o pai anda, né? Ele vai querer interferir, ele vai querer palpitar. Fazendo uma comparação bem tranquila aqui, não é casamento, mas dá para usar. A Elisa em Cuiabá, depois já de 2 anos lá em Cuiabá, chegamos lá eu e Davi e começamos a questionar algumas coisas na casa. Ela falou, mas aqui é a minha casa. Eu falei, aí o Davi falou assim, não, mas quem paga aqui é meu pai, então aqui a gente manda. Você imagina, né, se fosse a casa dela com o esposo dela e eu que bancasse. Acho que teria o direito de palpitar, né? Na minha cabeça teria esse direito. No aspecto espiritual da teologia bíblica, nós vamos pegar o texto de Efésios, a união entre marido e mulher é comparada à união entre o próprio Deus e a humanidade, ou Cristo e a igreja. É um compromisso que vai além de um contrato civil. É um voto espiritual de fidelidade e cuidado mútuo. Tornar-se uma só carne, espiritualmente, significa que o casal passa a orar juntos, a compartilhar os mesmos valores éticos e morais, a servir de suporte para a fé um do outro nos momentos de dúvida ou de provação. Então, não é um contrato como a gente vê por aí. Por que eu falei da rede social hoje? Porque hoje é isso. Hoje você casa e separa, é um contrato, e está tudo certo. Se não der certo, você separa. Mas diante de Deus, unir-se a sua esposa, deixar o pai e mãe unir a sua esposa, não é apenas um contrato. Como eu disse, é um suporte, onde um apoia no outro, um ajuda o outro a crescer espiritualmente. É um ajudando o outro, incentivando nas suas dificuldades, nos seus dilemas. Um casal desalinhado abre brechas. Quando há unidade, o lar se torna um ambiente de paz e um refúgio contra as pressões do mundo exterior. No aspecto familiar, os pais continuam sendo honrados, amados e cuidados. O princípio da honra aos pais nunca é revogado. Então, deixar pai e mãe não quer dizer que você vai desamparar os seus pais. Não estamos aqui desobrigados de cuidar dos seus pais. Olhando para esse texto, irmãos, eu fico pensando, eu penso bastante na vida. O Davi tem dado muito trabalho assim, no sentido de ocupar tempo, e leva esse muito para um lugar, e leva para outro, e busca para outro, vai para outro, e é isso, é aquilo. E eu fico pensando assim, rapaz, quando eu ficar velho, esse guri me abandonar, eu fico pensando, como que será? Eu fico me colocando nesse lugar, não é possível que um dia esse moleque vai me abandonar. Só Deus, né, para ter misericórdia, porque eu não sei. Tem gente que arruma uma noiva e some, e abandona pai e mãe. Tem gente que por causa de uma noiva ou de um noivo, briga com os pais e abandona. Não sei. Tem gente que encontra no trabalho, ele some, vai para o outro lado do planeta e abandona os seus pais. Eu não sei. Enfim, espero eu que Deus me dê saúde. Está difícil, porque a saúde já está debilitada. Exames constantes, raio-x daqui, ressonância dali. Mas Deus há de ter misericórdia para eu não depender 100% dos meus filhos. Para eu poder, pelo menos, nem que seja com bengalinha, andar e vir, né? Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude.
papel do casal muda. Eles deixam de ser, a família, né? Ela deixa de ser o papel principal, passa a ser uma família estendida. Então os pais, eles não é mais o centro ali, mas eles continuam fazendo parte da família. Então quando você deixa a casa dos seus pais e une o seu cônjuge, você traz todos agora fazem parte, e você tem que cuidar, tem que honrar. Para que o casamento seja saudável, o casal precisa blindar o relacionamento contra interferências externas, mesmo que venham de pais bem intencionados. Decisões sobre criar filhos, rotinas e investimentos pertencem estritamente aos dois. Ao aplicar esses princípios, o homem e a mulher servem de modelo para as próximas gerações, os seus próprios filhos, ensinando-lhes na prática como se constrói um lar sólido, respeitoso e independente. O Davi nem conheceu os avós dele, então ele não pôde ver como eu tratei os meus pais, para que servisse para ele de modelo. Porém, ele vê como a mãe dele trata os pais dela. Então ele tem uma referência de como o filho tem que cuidar dos pais. E isso vai gerar nele um entendimento, uma cultura, um modelo, um exemplo que ele possa cuidar de mim, cuidar da mãe dele. Meu Davi, você aprende. A Elisa não está aqui para ouvir, então o Davi vai ouvir. Depois você conversa com ela, viu, Davi? É isso. Então, irmãos, deixar, irmãos, é algo que nunca é bom. Eu não gosto desse negócio de deixar, né? Mas o deixar aqui é por algo muito bom, algo muito maravilhoso, que é a nova família, que é formar essa nova família. E aí nós vamos para um outro texto que é de Efésios 5, 22 até o 28, diz assim, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém? Então, irmãos, a mesma ideia com esse texto. No aspecto espiritual, é um mistério essa união. Porque ele vai deixar pai e mãe e vai unir a sua esposa, e eles agora serão uma só carne. Como duas mentes, elas se unirão em um só propósito, em um só pensamento. Isso é muito difícil, irmãos. Não é fácil. É muito complexo isso. Porém, aqui nós temos a orientação bíblica de como cada um deve proceder. Como que a esposa deve proceder, como que o marido deve proceder, para que essa união, irmãos, essa fusão, ela aconteça de forma plena, perfeita. E o casamento, ele funcione segundo o propósito de Deus. Não segundo o que a internet está dizendo.
não segundo aquilo que a rede social está dizendo. E até comentei ali com os irmãos no final da lição, muitas das vezes nós estamos viciados na internet, viciados, que nem disse o nosso irmão Vinícius, em retalhos, em cortes, coisas que um fala aqui, outro fala ali, outro fala aqui, outro fala ali, e eu vou trazendo isso para a minha vida, eu vou trazendo isso para o meu casamento, para o meu relacionamento. E aí, o mandamento de Deus, as orientações de Deus, elas não valem mais. Por quê? Porque é aquilo que eu estou ouvindo o tempo todo, é aquilo que eu estou trazendo para a minha vida o tempo todo. Então, irmãos, a lição, ela nos orientou para que nós tenhamos que tirar isso da nossa vida, cortar o mal pela raiz, parar de ser alimentados por essas coisas e voltar para a nossa vida, e voltar para a palavra de Deus. Qual é o meu dever, qual é a minha obrigação como marido, diante do meu casamento? Qual é a obrigação da esposa dentro do casamento, para que dê certo, para que funcione, para que o mandamento de Deus, ele se cumpra, que é o quê? E deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É um só propósito, é um só pensamento, é cuidado dividido, é atenção dividida, é dor dividida, é choro dividida, são alegrias divididas. E que juntou Deus que o homem não separou. Se eu não voltar para a palavra, irmão, se eu não voltar para os princípios de Deus, e ficar me alimentando daquilo que é pregado lá fora, não vai dar certo. Assim como Cristo entregou totalmente pela igreja, verso 25, para santificá-la, o marido deve se entregar com sua esposa. A união deixa de ser apenas um contrato de convivência e passa a ser um compromisso de sacrifício espiritual. É um pacto, é uma aliança. É algo que não deve ser quebrado de forma alguma. O texto diz que Cristo purificou a igreja com a lavagem da água pela palavra. No casamento, a união espiritual significa que o casal tem a missão de ajudar o outro a ser uma pessoa melhor, mais santa, mais próxima de Deus. O casamento se torna uma oficina de caráter espiritual. Marido e mulher, você tem ajudado o seu esposo, o seu cônjuge a ser melhor, a se tornar uma pessoa mais santa, uma pessoa mais próxima de Deus? Você tem pensado nisso? Marido, você tem amado a sua esposa? A comparação, ela é muito difícil. Como Cristo amou e se entregou a sua igreja, da maneira com que eu e você, homens, devemos nos entregar às nossas esposas em sacrifício. Não é fácil. No aspecto emocional, fez detalhe a dinâmica emocional necessária para que as duas carnes se tornem uma, sem que haja anulação ou opressão, mas sim harmonia. O texto pede que os maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo não foi autoritário. Homens, escutaram? O amor de Cristo não foi autoritário. Foi sacrificial, protetor, curador. Emocionalmente, isso dá à esposa um ambiente de extrema segurança e validação. Não há espaço para egoísmo, pois o foco do homem passa a ser o bem-estar da esposa. Homens, temos agido dessa maneira? Ou temos agido de forma cruel, autoritária, egoísta, pensando mais em mim do que na minha esposa? Possamos pensar sobre isso. No aspecto familiar, com relação à família de origem, deixar pai e mãe ganha uma nova camada de responsabilidade.
em Efésios, né, que fala sobre apresentar a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Ao deixar a casa dos pais, o homem assume a responsabilidade direta pelo estado emocional e espiritual da sua nova família. Ele não pode mais terceirizar a proteção ou o sustento emocional para os pais ou para os sogros. O cuidado que o marido tem com a esposa e vice-versa cria uma barreira protetora contra os palpites ou interferências externas. O foco total da liderança e do suporte emocional agora está concentrado dentro das paredes da nova casa. Temos que lidar com sabedoria com os nossos pais. Homem, você é responsável. Mulher, você é responsável por blindar o seu cônjuge das influências do seu pai e da sua mãe. Não dá para você estar ali dentro da sua casa, criando uma nova vida, lutando ali pela sua nova família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, e tá o pai e a mãe o tempo todo ali dentro da sua casa, falando e palpitando, e é isso e é aquilo. Não dá. Pais, respeite o tempo, o espaço dos seus filhos. Filhos, blinde sua família disso. Não é para abandonar pai e mãe, de forma alguma, mas não dá, irmãos, para estar o tempo todo. Qualquer problema, eu vou aonde? Eu vou lá no meu pai, eu vou lá na minha mãe. E mãe, ó, é assim, e ó, pai é assim, nem chama, o pai já vem, pererei, você está ali, ouvindo e alimentando aquilo. Isso vai refletir aonde? No seu casamento. Nessa união que é indissolúvel, que deveria ser indissolúvel, na harmonia do casal, na paz do casal, na vida espiritual do casal. Então, homens e mulheres, casais, blindem o seu casamento. Cuide do seu cônjuge. Marido, ama a sua esposa. O exemplo está aqui. Cristo entregou a sua vida para salvar a igreja. Ele se sacrificou, irmãos, para salvar a igreja. Nós devemos, irmãos, maridos, pagar um preço. Olhar para a palavra de Deus, saber qual é a vontade de Deus, qual é o mandamento de Deus, e buscar viver isso com todas as forças. Entender que é mandamento, isso aqui não é coach que está dizendo, não, isso aqui não é internet que está dizendo. Maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela e sacrificou-se por ela. Assim também maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Você ama o seu corpo? Marido, você ama o seu corpo? Você ama o seu corpo? Todos nós amamos o nosso corpo. A mulher, ela ama o seu corpo. Eu não vejo ninguém chicoteando, maltratando o seu corpo. Tem as pessoas que têm problemas, né? Mas naturalmente, homem nenhum maltrata o seu corpo. E a partir dessa união, agora já não é mais o meu corpo, agora é uma só carne. Então eu tenho que cuidar dessa união, dessa esposa. E as esposas, elas se entregarem a esse cuidado, a esse amor que é dado a elas, segundo o exemplo de Cristo. No aspecto financeiro, a palavra alimento e cuida tem implicação direta na vida prática e financeira. Unir-se e ser uma só carne significa que os recursos financeiros do casal não são como ferramentas de controle e poder, mas para nutrir, proteger e dar conforto. Marido, você é aquele que fica o tempo todo regrando, controlando. Mulher não pode pegar a sua carteira, mulher não sabe da sua conta. Não, irmãos.
alimentar e cuidar. A vida financeira não é para controlar ninguém. A vida financeira é para dar nutrição, proteção e conforto no lar. Se o cônjuge é a sua própria carne, reter custos, ser negligentes financeiramente ou gastar de forma egoísta, é o equivalente a odiar o próprio corpo. O planejamento financeiro em Efésios é visto como um ato de cuidado e preservação da saúde da união. É fácil isso. É fácil viver o que esse texto de Efésios pede para nós homens. É fácil a você, mulher, obedecer esse texto. É fácil nós cumprirmos o texto de Mateus, que fala para unir, para ser uma só carne, e não separar mais. Se nós vivemos na carne, não é fácil. Mas se nós vivemos no Espírito, amém? Se torna mais fácil, se torna mais prazeroso. E aquilo que Deus criou como o seu principal projeto para a nossa vida, que é o lar, ele passa a ser um local de deleite, de prazer, de satisfação, de plenitude, de realização, de felicidade. Para a gente finalizar, nós vamos pegar o texto de Eclesiastes, capítulo 4, 9 em diante, diz assim: é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? Se alguém quiser prevalecer um contra o outro, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém? Eu e a minha esposa, se lutarmos com a nossa carne, as coisas não vão ser fáceis. Mas se nós tivermos o mandamento de Deus dentro do nosso coração, se nós tivermos o exemplo de Jesus dentro do nosso coração, e se nós tivermos a ação do Espírito Santo agindo no nosso coração, irmãos, as coisas se tornam mais fáceis. E aí, repetindo, usando os mesmos tópicos, no aspecto espiritual, quando Deus é a terceira dobra, Ele não apenas está assistindo ao casamento, Ele está entrelaçado no meio do casal. Amém, irmãos? O que nos une, irmãos, e nos faz uma só carne, é Deus, irmãos. Amém? É Deus que vai moldar a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa atitude. É Deus que vai mudar o nosso amor, irmãos, uns pelos outros, a nossa compreensão pelo cônjuge. É Deus que vai agir na minha vida, na sua vida, irmãos, e vai fazer com que a gente seja um de verdade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Quando Deus ele entra na vida do casal, irmãos, eu não vou dizer que não vai ter discordância, que não vai ter um problema aqui ou outro, um vai pensar uma coisa, outro vai querer outra, não. Aqui são seres distintos. Um gosta de maçã, outro gosta de laranja, e está certo. E não vão brigar por conta disso. Mas nós vamos passar a compreender o outro. Nós vamos respeitar o outro. Nós vamos amar as diferenças do outro. Nós vamos ter paciência com a diferença do outro. Nós vamos ignorar muitas coisas que o outro às vezes faz que não te agrada. Você vai ignorar aquilo. Deus vai te dar condições, vai te capacitar para você
Não está nem aí para aquilo. Às vezes a pessoa vai falar algo para você que te magoou aqui, que você não queria ouvir. Mas se você tiver com Deus na sua vida, você vai relevar aquilo, você vai ignorar aquilo. É impossível um casal viver plenamente, irmãos, aquilo que Deus tem para nós dentro do lar, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. É impossível. Se o casamento une duas pessoas, que são as duas dobras, quem é a terceira dobra? É o próprio Deus. Paulo mostra que o casamento espiritual funciona porque olha para Cristo. Quando o marido e a esposa buscam individualmente a Deus, eles naturalmente se aproximam um do outro. Amém, irmãos? Se está tendo muita confusão dentro de casa, é porque talvez os dois ou um não estão buscando a Deus. A gente brinca aqui, né, com alguns irmãos que gostam de acelerar muito, né? A gente às vezes viaja e aí eles vão falar assim, olha, é 120, né? Ou sempre foi, eu brinco com a Silvia, né? Sempre 80. Né? Porque ela gosta de andar 180, eu falo sempre 80. A lei diz que é 110, né? Então quando a gente vai viajar, a gente ora a Deus, Senhor, nos abençoe, né? Guarde a nossa viagem, nos leve e nos traga em paz. E aí, quando a gente passa do 120 para o 140, o pardal já começa, a câmera já começa a filmar, e o anjo ele bate asa e vai embora. Você acha que Deus vai ficar lá te protegendo, te abençoando, quando você está cometendo uma imprudência gigante, colocando a sua vida em risco, colocando a vida dos seus familiares em risco? Você acha que Deus está lá? Será que isso não é tentar a Deus? Mesma coisa no casamento. Se Deus não estiver lá dentro, é só confusão. Então, se está tendo confusão, se está tendo conflito, é porque a terceira dobra não está lá. Ela não está lá entrelaçando. É interessante isso, né, irmãos? Já viu o cordão, né, que tem 3 cordas entrelaçadas ali. Tenta arrebentar aqui. Mas se você pegar 2 cordas isoladas, que não estão entrelaçadas, é fácil de arrebentar. Não é difícil. Mas quando você entrelaça as 3 dobras, é difícil. Impossível, praticamente. Então, se está tendo dificuldades, chame a Deus. Olha para o exemplo de Cristo, como que Cristo entregou-se à sua esposa, à sua igreja, como que a mulher deve entregar ao seu esposo, que é Cristo, como que ela deve ser submissa ao seu marido. No aspecto emocional, quando a terceira parte, quando o terceiro cordão está juntos, também é melhor. Na vida 2, haverá dias em que ambos estarão cansados, estressados ou fragilizados emocionalmente. Se o casal dependesse da força emocional humana, ele poderia arrebentar nos momentos de crise. A terceira dobra traz graça. Amém? Graça. Algo que nós não merecemos, algo que pela nossa ignorância, pelo nosso pecado, pelo nosso comportamento, a gente não merece. Talvez o nosso casamento não mereça graça, mas quando a gente busca a Deus, a graça de Deus ela entra na nossa vida, no nosso coração. E a graça, irmãos, é algo maravilhoso que nós cristãos recebemos. Amém? A graça é o que nos traz paz. A graça é o que nos traz alegria, esperança de vida eterna, de cantar aqui o hino que o Elvis cantou no final, que o grupo cantou no final. A graça é algo que alegra o nosso coração, nos faz chorar diante de Deus. Vendo aqui o testemunho da Poli, né, Josiel. Eu falo deles, mas a gente estava lá falando sobre eles, e lá no nosso grupo estavam os 2, Poliana, Marilene,
duas mães angustiadas, há uns tempo atrás, clamando a graça de Deus para ser mãe. E hoje estão aqui, né? A graça de Deus, louvando, com o coração alegre, exaltando a Deus, pela graça de Deus manifestada na vida deles. Amém? Então, irmãos, o meu casamento, o seu casamento, ele necessita da graça de Deus. Busque a graça do Senhor. Quando há graça, há paciência, há perdão. Saber que a união está firmada em algo maior, dá estabilidade emocional para enfrentar os lutos, as crises e as fases difíceis da vida. No aspecto familiar, a terceira dobra substitui a dependência que o homem e a mulher tinham dos pais. O casal não precisa recorrer aos pais para resolver cada conflito ou cada decisão que tem que tomar. Eles recorrem a Deus. Amém? Amém, irmãos? É a Deus. Eu não tenho que ficar toda hora lá, pai, mãe, olha, é assim, é assim. Tem horas que é necessário. Mas é Deus que faz o casal buscar. O cordão trançado com Deus cria uma barreira protetora que impede que opiniões de terceiros, julgamentos ou pressões familiares externas consigam romper a harmonia do novo lar. E o último tópico, quando o cordão de 3 dobras, ele faz parte da vida financeira do casal. Quando o casal entende que Deus é o dono de tudo e que eles apenas são administradores, o orgulho, as brigas por dinheiro diminuem drasticamente. As decisões de compras, investimentos, doações passam pelo crivo em valores divinos. Casamento, irmãos, não tem que ter briga, não tem que ter orgulho. Não existe meu dinheiro, não existe seu dinheiro. Eu vi uma postagem de um rapaz chamado Primo Rico, lá esqueci o nome dele, Thiago Mico. Ele falando que quando ele foi casar com a esposa dele, ele já tinha dinheiro, ela também tinha dinheiro, os dois resolveram casar com união total de bens. Comunhão total de bens, né? Que é quando junta tudo e é do casal. Ele falou algo interessante que eu não tinha pensado sobre isso. Por que um casal se une com comunhão parcial, com separação total de bens, né? Que é o que cada um é de cada um. É porque lá no fundo de casa, sabendo ou temendo que aquilo ali não é eterno, ele sabe que qualquer hora aquilo ali vai dar problema e ele vai separar. E não é esse o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é que Deus uniu, não separou tudo. Então, falando da vida financeira, faz sentido demais isso, porque estou casado, né? É para sempre, porém o contrato já está pronto. Separou, não tem briga, né? Já está aqui no meu subconsciente. Gênesis e Mateus estabelecem o ponto de partida. Duas pessoas deixando o passado para virar uma unidade. Efésios fornece a dinâmica do funcionamento, o amor e o respeito baseados em Cristo. Eclesiastes garante a sustentabilidade a longo prazo. A presença de Deus entrelaça a relação, tornando-a invencível perante as tempestades da vida. Amém? Deus nos abençoe. Que nós possamos colocar a nossa família, o nosso casamento diante do crivo desses 3 terços, que Deus possa derramar sobre nós, sobre a nossa família, a sua graça. Amém? Eu agradeço por dar em nome de Jesus. Passo ao pastor, vamos conduzir nos momentos finais. Muitos irmãos se colocaram de pé, os líderes virem em frente. Nós estamos orando pelas famílias da semana. Está projetado. Maria Aparecida, França, Valdir Raimundo só. Não sei o que esse
esperando alguma coisa, né? Então nós vamos orar por essas duas famílias. Que Deus abençoe o nosso irmão. Prazer, né, tê-los como membros da Igreja de Deus aqui na terra. Que Deus possa abençoar a vida. Deus sabe o que vocês precisam. Deus sabe mais do que nós. Que Ele possa cumprir de maneira poderosa para a glória do nome dele. Se vocês puderem ajoelhar, nós teremos. Irmãos, nós vamos projetar aí os pedidos de oração. Saúde, Sandro Lima, Luiz Fernando, Maria Fernanda, Lenice, Cineide, Joana Dark, Paula, Ângelo, Dulceli, Júlia Brenda, Maria de Fátima, Maria Benedita, Juliane, Libertação, Vitor Mateus, Eric, Jefferson, Maria Madalena, Nina e Almerico. E recuperação de cirurgia do nosso irmão Lourdes, irmão Nelson. Nós não vamos abrir hoje assim, para a oração da devoção de irmão, nós temos vigília hoje, vamos estar na presença de Deus. Mas alguém veio aqui hoje para receber oração. Nesse caso, se você sente sua casa hoje, eu vou lá para receber oração da pessoa de irmão, você está sentindo alguma coisa, está com uma dor, com uma dificuldade, você crê no poder da oração. Nós não vamos sair daqui sem orar. Tem alguém que deseja? Levanta a mão e vem aqui com fé. Se não, nós vamos orar de joelhos agora. Orar pelos pedidos, orar pela vigília, orar pelos irmãos que virão, que o Senhor nos dê a sua graça, a sua presença e o poder dele sobre as nossas vidas. De joelhos oremos ao Senhor.
Irmãos, eu estava antecipando aqui que nós temos alguma coisa para... Está pronto aí? Para passar? Eu não ia nem passar, mas a nossa líder irmã disse que era importante passar o vídeo primeiro da igreja. Nós estamos aproximando da próxima campanha de doação de sangue. Nós chegaremos à 10ª campanha. Nós já estamos com 260 e poucas bolsas coletadas ao longo de todas as campanhas. E agora, nessa 10ª campanha, a gente quer completar a bolsa 300. Eu até perguntei, 300ª, né, segundo os universitários. Então, é essa bolsa que nós temos o propósito de atingir. E como eu já disse, quando a gente atingir, não sabemos quem será a pessoa, vamos tentar um brinde diferente, fazer um momento de apresentação. Pessoal, nós com o Ricardo Tropical, a gente deu algumas ideias, é o vídeo que nós vamos ver aqui da doação de sangue. Em algum lugar, agora mesmo, alguém está lutando pela própria vida, e o milagre que essa pessoa precisa pode estar ocorrendo nas suas veias. Jesus nos ensinou uma das maiores verdades que o mundo já ouviu: o amor ao próximo. E amar é muito mais do que sentir, é agir. A Igreja Adventista começa, em parceria com a Unidade de Coleta e Tratamento de Sangue, UTC, está escrevendo mais um capítulo de esperança. Uma campanha que prova que a fé também se demonstra com atitudes. A campanha Podemos Partilhar Mais do que Pode. São mais de 240 bolsas coletadas e centenas de vidas alcançadas. Porque quando você doa sangue, você não entrega apenas uma bolsa, você entrega esperança. Podemos partilhar mais que pão, podemos partilhar vida. 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 É isso. Aí vai ser divulgado para que você coloque aí no seu status e a gente possa continuar trazendo pessoas a estarem aqui na igreja a cada doação. E vocês lembrem, nosso propósito, 2032, a igreja faz o seu centenário. Quem sabe lá o que nós queremos completar a 1000ª bolsa de sangue coletado. Eu acho que é totalmente possível. E nessa hora, a 300ª é o que nós esperamos. A vigília, eu vou falar um pouco da vigília. Irmão, hoje nós temos a vigília a partir das 20 horas. Venha com muito desejo no seu coração de buscar em Deus, de colocar a sua necessidade. Acho que durante a semana você já projetou isso na sua alma. Hoje a campanha, o tema da vigília é vasos de barro, é aquilo que a nossa regional projetou. E é desse sentido que nós falaremos, vasos de barro. Mas além do tema que será ministrado, a busca ela é pessoal. Você venha colocar a sua necessidade. Isso é o que nós falaremos. A busca, você sabe o que você precisa. O anseio da tua alma. Eu tenho certeza que Deus poderá responder com poder, com graça e com grande misericórdia. Não deixe de vir. Desde já que Deus nos abençoe. Continuando aqui os avisos, né? Nós teremos também o chá de fraldas do Tom, 28 de junho, domingo, às 15 horas, no Salão Social da Igreja. Sugestão de presente, fraldas tamanhos MG ou XG. Haverá um lanche compartilhado. Em breve a lista para o lanche compartilhado será disponibilizada. Ceia do Senhor, né, como nós estamos anunciando, no dia 27, sábado que vem, às 19 horas. Campanha de oração nos lares, como também já é de costume nosso, né? Dia 22, que é realizado pelo Ministério de Mulheres. Dia 22 do 6, segunda-feira, na residência da irmã Eliane Pereira. 23 do 6, terça-feira, na casa da diaconisa Dulce. 24 do 6, quarta-feira, aqui na igreja. 25 do 6, quinta-feira, na irmã Laeb. E 26
26 do 6, sexta-feira, aqui na igreja também. Então, conforme forem, e amanhã, inicia-se, na verdade, amanhã aqui na igreja, orando pela ceia do Senhor, e conforme segunda, e nas casas das irmãs, será colocado ali, né, a localização, como sempre, né? Noite Rosa também, do Ministério de Mulheres, né? As inscrições também já estão ocorrendo, né? Noite, o tema é Mulher Amada e Escolhida por Deus. Diferente dos anos anteriores que tem acontecido, será esse ano como lá nas primeiras, né? Nós passaremos a noite ali, né? E se eu não me engano, as 70 primeiras tem dormitório, né? Mais algum? Sim. Pediram para nós mudarmos aqui, né? Como nós agradecemos. Não são visitas. Eu falei no início do culto também, né? Nossos convidados. Mas agora ali, amigos que vieram cultuar a Deus conosco. Isso mesmo, né? Acredito que os que não fazem parte deste corpo ainda não vieram aqui para ver, mas para cultuar a Deus juntamente conosco, né? E vieram cultuar a Deus conosco nessa manhã Lenice e Júlio, Lucimara, Arthur e Alice, Carlos Eduardo, Betânia e Carlos, filho e Davi, Carlos filho, isso, e Davi Carlos. Somente esses? Nós agradecemos a presença de vocês. Voltem mais vezes para cultuar a Deus conosco, né? E agradecemos também a todos os irmãos que estiveram aqui. Deus nos abençoe nesse restante de tarde e no nosso próximo encontro, que será hoje à noite, né? Às 19h30. 20 horas, o costume, né? De 20 horas hoje, na vigília. Sinta-se à vontade também, está convidado. E o nosso encontro de amanhã, às 19h30, quarta-feira, às 19h30, e sábado que vem, a partir das 9 horas, escola bíblica e culto divino. O Senhor nos abençoe. Convido a todos a ficarem em pé, seremos despedidos com a bênção apostólica. Eu não avisei, mas nós teremos batismo no próximo sábado. O local já está armado, será lá na Paulista. Voltamos a Paulista. Tá? Depois de um intervalo aí, não era disponível o local, mas já está disponível. Próximo sábado, às 15 horas, batismo, se Deus quiser. Tenha a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.